e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Versículo 16, leia comigo. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amado Deus e Pai, abençoa-nos, Senhor, agora, na reflexão em Tua palavra. Que seja, Senhor, essa palavra um alimento, ó Deus, que nos traga vigor, que nos traga saúde, Pai, espiritual, que aumente, Senhor, não só a nossa fé, sim, sem dúvida, como vamos falar, mas aumente, Pai amado, a nossa capacidade de resistirmos nos dias maus. Eu oro, Pai, para que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis em Tua presença, rocha minha e Redentor meu, que o povo salvo diga amém. Amém. Podem sentar. Todos são salvos, viu? Que maravilha. A gente vem meditando, eu não vou trazer todas as mensagens que já pregamos até aqui, nessa manhã, mas na última quarta-feira eu pensei com meus botões, Senhor, eu quero trazer novamente essa mensagem de quarta-feira à igreja. Não só porque éramos pouquíssimos aqui na última quarta-feira, mas porque, penso eu, irmãos, e o Senhor me permite pensar assim, né? Penso eu que todos nós, em alguma medida, precisamos ter a nossa fé trabalhada, amém? Eu não vou nem dizer aumentada, é claro que isso acontece como uma consequência natural do trabalho da nossa fé. Nossa fé, ela tende a aumentar à medida em que ela é exigida. Os músculos de alguém tendem a se tornar músculos mais robustos à medida em que é exigido força dessa musculatura. Se você gosta de correr, você deve ter panturrilhas bastante robustas, porque normalmente, né, toda a musculatura da perna é exigida, é claro, mas a musculatura da panturrilha, e se você gosta de correr ainda na ponta dos pés, que nem um velocista, aí a panturrilha fica parruda, fica grande, fica forte. Por quê? Porque está sendo exigido daquela musculatura. Certa vez alguém disse para um homem, olha, eu quero que você empurre essa pedra aqui. E aí o homem não entendeu, né, o discipulador, o mestre de um discípulo disse, eu quero que você empurre essa pedra. Irmãos, isso não é bíblico, tá bom? Não foi Jesus que mandou Pedro fazer isso não, por favor. Mas eu quero que você empurre essa pedra, e aquele discípulo, né, não entendeu, fez alguns questionamentos, algumas perguntas, e o mestre não deu explicações. O mestre apenas disse, eu quero que você empurre a pedra. E ele, contrariado, ele ficou lá todo dia, durante horas do dia, ele ficava ali empurrando aquela pedra. Ele ficava ali fazendo força contra aquela pedra, até que passados alguns dias, ele se voltou para o seu mestre e disse, mestre, eu tenho sido obediente às suas ordens, mestre. Eu não entendi absolutamente nada do que o senhor exigiu, mas aqui estou eu já há dias, empurrando esse pedregulho, mestre, que sequer mexeu 1 milímetro. E aí o mestre, muito sábio, disse para ele, quem disse? Quando foi que eu te falei que essa pedra sairia do lugar? Em nenhum momento eu disse que a pedra sairia do lugar. Eu falei para você empurrar a pedra. Olhe para os seus músculos. E aí aquele homem, então, aquele discípulo, né, olhou para si, e aí viu que a musculatura do Flávio estava forte e tal. E olhou assim, Tiagão, todo forte, todo e tal. Alguém disse, está tomando um remedinho, não é possível. Tomando alguma coisa para dar essa aumentada aí. Mas era só isso. O discípulo precisava simplesmente obedecer à instrução do seu mestre, porque o desejo daquele mestre não é que aquela pedra saísse do lugar, mas era sim que o seu discípulo tivesse sua musculatura fortalecida, fortificada.
E aí podemos conjecturar, imaginar uma série de coisas, sem dúvida fortalecer as musculaturas para que em outro momento da vida ou da sua caminhada, aquela musculatura, aquela força pudesse ser usada em momento oportuno. Então sim, o desejo do meu coração é esse, irmãos. É que a gente possa refletir um pouquinho a respeito das palavras de Paulo aqui, especialmente no versículo 16, e pensarmos juntos de que maneira isso se comunica conosco. Paulo, eu já disse aqui em outros momentos, Paulo, ele tem ali a figura de um soldado romano à sua frente, equipado com toda uma armadura, pronto para a guerra. E aí ele, sem dúvida, se lembra das palavras bíblicas, em especial o livro de Isaías remonta muito a isso. Algumas passagens no livro de Isaías falam a respeito desse preparo, desse amparo. E aí Paulo, então, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a descrever como que um homem de Deus, como uma mulher de Deus, deve estar não literalmente vestido. Paulo não estava aqui conclamando os seus discípulos, ou a igreja de Éfeso, ou mesmo outras igrejas onde essa carta provavelmente tenha sido lida. Paulo não estava conclamando esses irmãos a se vestirem literalmente com uma armadura, como a de um soldado romano lá do primeiro século, porque eles estavam às portas de começar uma guerra, uma guerra bélica. Estavam às portas de começar uma guerra, uma revolução em favor do cristianismo. É claro que não. Paulo, inclusive, ele já tinha dito, olha, nossa luta, versículo 12, veja se não está escrito isso na sua Bíblia, está aqui na minha, NAA, e também na NVI, aqui na NVI diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, diz na NVI, a NAA diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Paulo está instruindo os irmãos, Paulo está discipulando os irmãos, Paulo está ensinando aos irmãos, Paulo está preparando aquela igreja, para que aquela igreja estivesse apta, irmãos, a adentrar em batalhas espirituais. Para que aqueles servos de Deus, nossos irmãos que nos antecederam, nossos irmãos que são referência para nós. Eu disse há pouco, na hora da ceia, a igreja do nosso século não foi chamada para inventar coisas. Ainda que muitas ferramentas dos nossos dias estejam à nossa disposição e possam ser utilizadas, ok, mas não reinventar o evangelho. Nós não temos que reinventar a Bíblia não precisa ser reescrita, irmãos. A Bíblia não precisa ser reescrita porque existem partes na Bíblia que estão obsoletas e ultrapassadas, não, isso é uma heresia. A Bíblia precisa ser interpretada à luz dela mesma. Os textos bíblicos, eles se encontram, os textos bíblicos se explicam, e se há na Bíblia, e de fato há, passagens mais difíceis de serem entendidas. Então, sabe o que precisamos fazer? Não é tirar essa passagem da Bíblia e descartá-la, não. É debruçarmos mais tempo sobre ela e sobre os textos correlacionados. Para que a gente possa, então, como é que eu entendo isso? Se há algum problema, o problema não está na palavra. O problema está na nossa capacidade de interpretação, porque a Bíblia, ela é autoexplicativa. Tem uma imagem linda que uma vez passou por mim, não lembro se foi lá na página do Instagram, no Facebook, nunca mais, mas alguém fez um estudo e aí pontuou numa inteligência artificial, colocou alguns dados e a inteligência artificial mostrou os correlatos bíblicos. Como versículos do Novo Testamento se comunicam com os do Antigo e como é que eles estão relacionados. E assim é uma coisa linda, a imagem é muito bonita, porque mostram centenas, milhares de relações entre os textos bíblicos. Mostrando que a Bíblia não foi o pensamento de um ou de outro, assim, tirado sei lá de quê. Ah, não, Daniel estava lá às portas daquela jaula do leão, onde ele seria jogado, aí ele teve um insight para alguma coisa qualquer. Não!
Moisés estava lá sem pensar em nada, e aí ele inventou essa história de que há um Deus criador, que criou os céus e a terra, porque ele não tinha muito o que fazer, ele começou a inventar a história. Não! A Bíblia, irmãos, ela está totalmente conectada. E o centro da palavra de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, de Gênesis a Apocalipse. Enfim, Paulo então está aqui entregando ferramentas, orientando a igreja a respeito de como se preparar para as batalhas. Quando adentramos numa batalha, irmãos, nossa vida, ela é uma batalha, podemos dizer que uma batalha sem fim. Estamos o tempo todo batalhando por alguma coisa, mas há momentos, há circunstâncias em que essa batalha fica mais intensa. Há momentos em que está sendo exigido mais do nosso emocional. Há momentos em que está sendo exigido mais do nosso espiritual. Há momentos em que, ao invés de 15 minutos de oração, precisamos gastar 30. Ao invés de 30, precisamos gastar 1 hora. Quem sabe, ao invés de 1 hora, precisamos, só nós e Deus. Quem sabe conservar meia vigília da noite em oração e clamor a Deus. E chegamos diante de Deus, quantas vezes despedaçados, e saímos dali daquele momento de oração, sozinhos, só nós e o Senhor, renovados, encontrados pela palavra. Sabe que sexta-feira foi aniversário da minha mãe e da minha sogra, faz aniversário juntinhas, né? Eu somei a idade delas ontem, irmãos, eu errei no cálculo, tá bom? Eu falei 145 anos de história, não, são 147 anos. Se somar minha mãe e minha sogra, são 147 anos, quase chegam em Jesus, de tanta história. E aí eu fui na casa da minha mãe, de manhã, na sexta-feira, cheguei na casa da minha mãe. Eu posso falar isso porque ela não está aqui, posso dar esse bom testemunho, que aí não tem por que ela ficar cheia, né? Minha mãe não tem esse tipo de coisa, graças a Deus. Mas eu cheguei, aí entrei na sala vazia, cheguei na porta do quarto, imaginei que ela pudesse estar dormindo. Minha mãe ela nem me ouviu, e eu fiquei esperando ela acabar. Minha mãe estava com seus joelhos dobrados, a Bíblia aberta diante dela, e ela orando, e orando, e orando. E aquilo me fez lembrar quantas vezes eu vi minha mãe fazendo isso quando eu era pequeno. Então, nós precisamos fazer mais isso, amém? Nós precisamos fazer mais isso, porque quando a luta é mais intensa, exige-se mais força e mais determinação do soldado. Quando a luta é mais ferrenha, irmãos, as noites são mais mal dormidas. Quem sabe são 2 noites em claro para 1 noite de sono. Quem sabe são 3 noites em claro para algumas poucas horas de sono. Quanto maior a luta, quanto mais intensa, mais exigência será feita de mim e de você. E aí Paulo, então, pensando em orientar os irmãos, ele dá algumas características. Ele fala para os irmãos, olha, estejam prontos dessa e dessa maneira. E uma delas é o versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. É claro, irmãos, que Paulo não está falando aqui de uma fé qualquer. É claro que Paulo não está se referindo aqui a uma atitude de pensamento positivo, até porque a fé, ela é uma qualidade altamente valorizada na palavra de Deus. A fé não é considerada qualquer coisa na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, essa qualidade, a fé, ela é extremamente valorizada. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí alguns nesse momento falam, meu Deus do céu, a minha fé é tão pequenininha. A minha fé é tão pequena. Foi exatamente, irmãos, a partir das Escrituras Sagradas que os reformadores resgataram, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé. O crente é salvo somente pela graça de Deus. É uma atitude da graça de Deus. Mas como que isso se torna real na nossa vida? Através da fé.
que é desenvolvida no nosso coração, que é aumentada no nosso coração. Paulo está se referindo a uma fé que salva, uma fé que está pautada exclusivamente na obra e na pessoa de Jesus. Semana retrasada, na quarta-feira, falamos sobre estar com os pés calçados com o Evangelho da paz. E essa paz é a paz que não permite experimentarmos as devastações das guerras que a nossa vida atravessa. Não sei se você se lembra, mas falamos da Irene. Lembra da Irene? Irene não é aquela tua vizinha, não. Irene é essa paz. O Evangelho é Irene, essa paz que é a ausência da devastação. Ou seja, não é a ausência da guerra, mas é a ausência da devastação. Quando nós estamos calçados no Evangelho, robustecidos por essa fé, nós atravessamos, irmãos, os momentos mais difíceis que a vida possa nos proporcionar ou nos obrigar a atravessar, e nós saímos do outro lado, nós não ficamos no meio da devastação. Isso é fé. Dissemos, que o Evangelho não nos poupa da guerra, mas nos garante sairmos vitoriosos ao final dela. Ao embraçarmos o escudo da fé, nós estamos de fato, irmãos, trazendo para a nossa vida cotidiana aquilo que temos em mente e que nem sempre nós sabemos explicar. E aí eu citei um exemplo aqui bem simples. Disse que sou grato, devemos ser gratos pela bondade. Uma das formas que temos de retribuir a bondade de Deus, a graça de Deus, é dedicando a nossa vida a Ele, é dedicando o nosso tempo a Ele, é dedicando parte das nossas finanças a Ele. Por isso, é porque nós cremos, é porque nós vivemos pela fé, que nós saímos da nossa casa, num domingo pela manhã, acordamos lá mais cedo. De repente, seria o único dia que teríamos para dormir até um pouquinho mais tarde. Porque para muitos, o sábado nem é dia de dormir até tarde. E aí seria o domingo. Mas aí o que nós fazemos? Nós acordamos cedo, nós tomamos um banho, nós preparamos a roupa, nós nos arrumamos, nos aprontamos para vir para a casa do Senhor, porque nós amamos a Deus, porque nós nos devotamos a Ele, porque é prazeroso estar reunido com os irmãos no lugar de oração. Isso é um exemplo prático de uma vida de fé. Não é porque o pastor tem um bom discurso, ou porque outro irmão na igreja prega muito bem, e as suas palavras sempre são muito bem recebidas pelo nosso coração. Não, isso faz parte de todo o processo. Mas antes disso, somos movidos pela fé. Movidos pela fé, irmãos, quando temos que enfrentar situações na nossa casa. Veja, eu dei um exemplo prático, mas poderíamos dar outras dezenas de exemplos práticos. Diácono Sérgio está nesse momento dentro de um hospital com o seu irmão. Ele disse para mim: pastor, eu creio que Deus pode curar o meu irmão e tirar daquele hospital. Só que eu sei, pastor, também, que o mais importante agora é como vai ser a eternidade do meu irmão. E o desejo do meu coração, ele disse para mim, é que ele possa reconhecer a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E ele está agora dentro de um hospital. Quantas situações você já não viveu, você já não enfrentou? Onde, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, se não fosse um fortalecimento do Senhor, você teria sucumbido, você teria abandonado sua caminhada cristã, por exemplo. Essa igreja, irmãos, é um exemplo vivo disso. Essa igreja, hoje, dia 12 de maio, está completando 3 anos que Deus olhou para o pastor Alessandro e disse: você é bom demais, eu quero você aqui do meu lado. E recolheu o pastor Alessandro para estar com ele. Dia 12 de maio do ano de 2021. Que dia terrível para todos nós. Que dia difícil.
Alguns, né, dos irmãos que estão aqui, que acompanharam o pastor Alessandro desde lá da igreja do Anil, outros que chegaram já aqui na igreja, não vieram do Anil, mas chegaram aqui com ele aqui ainda, que ficou à frente dessa igreja de abril de 2019 até o meado de maio de 2021, quando o Senhor, né, o recolheu para si. Alguns sabem, alguns têm sentimentos muito marcantes com relação a isso. O que fez essa igreja continuar caminhando? Senão o fato dessa igreja crer que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre uma situação tão dolorosa como essa, tão difícil. Como foi difícil, irmãos? Como tem sido, na verdade, esse não é um tipo de coisa que simplesmente se coloca numa gaveta, empurra e tranca com a chave e deixa para lá esquecido. Não, não há um dia sequer que não nos lembramos do nosso amigo, do nosso irmão, do nosso companheiro, mas enfim, o que nos faz continuar? Paulo está aqui conclamando os irmãos a que o escudo da fé faça parte de suas vidas, faça parte de sua caminhada, faça parte do seu dia a dia. Porque se nós não crermos, irmãos, se não formos capazes de crer que nossa vida está sob os cuidados do Senhor, mesmo tendo que enfrentar o luto, nossa vida está sob os cuidados do Senhor quando há uma dificuldade dentro de casa, quem sabe uma enfermidade, quem sabe um desajuste familiar, quem sabe uma crise conjugal, um desajuste de relacionamento entre pais e filhos. Se nós não crermos que Deus pode estar ali e que Ele está ali cuidando de nós, nós seremos, irmãos, alvos fáceis. Paulo diz assim: é a fé que vai proteger vocês dos dardos inflamados do maligno. Em outro momento, a Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão que ruge. Ele não é um leão, ele é como um leão que ruge, que procura amedrontar uma possível presa com o barulho do seu rugido. Na selva é assim, o leão ruge, animais pequeninos que estão muitas vezes dentro do seu abrigo, ficam com medo do rugido, e aí acham que tem que procurar um abrigo melhor, e aí saem do seu local de proteção e se tornam presas fáceis, aquele que está ali, esperando alguém para abocanhar. Homens e mulheres, servos de Deus, que não estão embraçados com o escudo da fé, podem, irmãos, se amedrontar com os barulhos que o diabo faz, pode se amedrontar com os rugidos que o diabo dá. E como vêm esses rugidos? Como vêm esses barulhos? Eles podem vir, irmãos, de centenas de milhares de circunstâncias diferentes. Centenas de milhares. Talvez a igreja não é a igreja que nós esperávamos, e aí o coração é tomado por um sentimento de desânimo, de desagrado. Talvez a família, eu pensei tanto que seria assim, assim, assado, mas agora eu vivo essa realidade, eu estou atravessando esse momento. Veja que são ruídos. O emprego, pedi tanto emprego a Deus, e agora que eu estou empregado, não é nada daquilo. Que coisa chata, não sei o que eu faço, estou ganhando aqui só 45 mil por mês, dinheiro de nada, dinheiro de pinga. Gente que não encontra satisfação e nem alegria. É claro, uma brincadeira, né? Mas para que os irmãos pensem comigo, e aí você pode pensar enquanto eu estou falando. Continua prestando atenção em mim, mas pode pensar quantas questões diferentes podem servir, irmãos, como um ruído, como uma flecha, um dardo de Satanás contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa fé. E aí Paulo, então, ele diz: olha, é necessário estarem agarrados a esse escudo. Um soldado romano do primeiro século, o seu escudo, a maioria deles era um escudo grande, que protegia todo o corpo. O soldado ficava ali atrás daquele escudo, e todo o seu corpo ficava protegido. Há relatos e situações onde havia um escudeiro. Talvez você se lembre lá da época de Davi, quando Davi se encontrou para guerrear com Golias. Golias, que era um homem grande,
há quem diga com cerca de 3 metros de altura, e por isso considerado como um gigante. Talvez essa seja a estatura de homens, quando a Bíblia fala de gigantes, homens com estatura bem alta. Nosso amigo aqui, o mais alto de todos, nosso segurança mor, nosso amigo Fabiano, que eu batizei semana passada. Irmãos, para batizar eu tive que dar uma banda assim nele, para ele poder, porque o homem grande, imagina alguém com 3 metros, se Fabiano e Walter são altos, imagina alguém com 3 metros de altura. Então, alguns tinham um escudeiro, alguém que ia à frente daquele guerreiro só para levar o seu escudo. Paulo diz aqui, olha, é necessário essa proteção. Se não estivermos, se não nutrirmos, irmãos, essa proteção no nosso coração, se não estivermos abraçados a esse escudo da fé, mas pastor, mas que fé? Fé em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa vida, irmãos. Não é a mesma fé que nós colocamos lá para o nosso time de futebol ganhar a partida. Ontem, o campeão voltou, né? Vocês viram, né? 2-0, mandamos o timão. É porque é o seguinte, em céu de urubu, gavião não voa, não. Né? O Mengão lá chegando, agora o Tite é o melhor técnico da face da terra. Até o próximo tropeço. Os tricolores aí ficam rindo de mim, ó. Os tricolores. Mas, veja, meu Deus, nem lembro o que eu estava falando agora, viu? Culpa de vocês. Se não é essa fé, não é essa fé que nós colocamos, não, eu creio que agora vai. Eu creio que agora o Flamengo vai ganhar Brasileiro, Libertadores, vai ganhar Champions League, nem joga Champions League, mas vai ganhar, porque não é essa fé, não é a fé que nós colocamos assim, não, eu vou chegar, meu carro está fervendo, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá em Seropédica, mesmo sem colocar água no radiador, eu creio, não é essa fé, irmãos. Paulo está tratando aqui de uma fé salvífica. Paulo está falando aqui de relacionamento com Deus. Paulo está falando aqui de dependência do Espírito Santo. Paulo está falando aqui de homens e mulheres que olham para a cruz e dizem, dali que vem a minha redenção. Então, respaldados por essa atitude de fé, aí sim, nós avançamos. Fé que salva. A Bíblia diz que Abraão foi salvo pela fé. A fé que moveu o coração de Abraão, que moveu o coração de Isaac, de Jacó, de José. Fé como Hebreus mostra para nós uma galeria de homens e mulheres de fé que creram em Deus. Creram que Ele era o Salvador, creram que Ele era o provedor, creram que Ele era Deus presente, Deus Emanuel, e dedicaram a sua vida para Ele. Hoje a igreja, irmãos, ela vive sob essa regência de Jesus. A vida do crente, do homem e da mulher de Deus, precisa ser regida por aquilo que Jesus fez por eles. Jesus não fez qualquer coisa. Nós não estamos crendo em qualquer Deus, não é numa imagem de pedra, de pau, ou ainda que seja de ouro maciço, não. Salmo 115 diz que essas imagens, por mais bonitas que sejam, elas têm olhos, mas não podem ver, suas mãos não podem tocar, seus ouvidos não podem ouvir o nosso clamor. A nossa fé é um Deus vivo, irmãos, amém? Criador dos céus e da terra. Nossa fé é um Jesus que morreu, Ele precisou morrer, é verdade, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele levou sobre si um preço, pagou um preço enorme, um peso enorme, foi colocado sobre os seus ombros. Contudo, diz o texto sagrado, e mais de 500 pessoas foram testemunhas quando Ele foi assunto aos céus. Diz o texto sagrado que no terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Por isso os demônios tremem e temem diante do Senhor, porque Ele tem todo o poder. Ele disse aos discípulos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso vão, discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é fé. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa é a fé, irmãos, que faz o nosso coração se submeter a Jesus. Essa é a fé que faz o nosso coração agir com mais amor e paciência. Essa é a fé que faz o nosso coração crer que nós não estamos, por exemplo, aqui na igreja, perdendo o nosso tempo, nós estamos fazendo a obra de Deus. Essa é a fé que quando esses dardos ou essas setas do diabo vêm contra nós, querendo dizer que nós não merecemos estar, que nós não poderíamos estar, que nós não prestamos, olha, até somos muito limitados, é verdade. Mas quando essas setas vêm contra nós, a gente responde dizendo, não é na força do meu braço, é por causa de Jesus. De vez em quando alguém me pergunta, e aí, pastor Leandro, e a igreja lá na Praça Seca ainda está aberta? Eu falo sim, aberta e avançando com o reino de Deus ali naquele lugar. Quantas vezes eu escuto, irmão, coisas do tipo que me fazem até pensar que são setas de Satanás. Mas graças a Deus, o Senhor tem colocado nas minhas mãos, né, à minha frente, um escudo de fé, porque eu creio em Deus. Por isso que eu abro a minha boca para pregar. Por isso que eu procuro estar com os irmãos, atento. Por isso, porque eu creio no poder de Deus, porque eu creio na ação de Deus aqui nesse lugar. Porque eu sei que Deus tem fortalecido pessoas aqui nesse lugar para fazerem a obra do Senhor com integralidade, com integridade, com dedicação, com amor. Isso é fé, é dessa maneira e é isso que eu quero convidar você. Embrace o escudo da fé. Embrace, não é abrace. Se você abraçar, você vai ficar com parte do seu corpo desprotegida, mas é embraçar, coloque ele à sua frente. E esse escudo da fé, essa convicção do cuidado, da presença e da permanência de Deus contigo, vai fazer você atravessar dificuldades, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Sim, reparando, há questões que precisam ser reparadas, é claro que sim. Eu não estou aqui pintando um fantástico mundo de Bob. Eu e você sabemos muito bem disso. A família exige dedicação, o casamento exige atenção, a igreja exige trabalho, atenção, amor, respeito entre os irmãos. É claro que sim, mas crendo no Senhor, nós vamos avançar, irmãos. Assim como nas palavras do pastor Emanuel, lá do Rio Grande do Sul, pude perceber essa atitude de fé. O momento é muito doloroso, mas a igreja vai vencer e vai fazer a diferença ali naquele lugar. Feche os seus olhos. Queria até ter parado um pouquinho antes para a homenagem que vamos ter às mães, mas é o tempo oportuno. Nosso Deus e Pai, quantas vezes, Senhor, pensamos que a nossa luta é contra a carne e o sangue. Quantas vezes, ó Deus, homens casados como eu, pensam que suas esposas, são levados a pensar que suas esposas são suas inimigas. Quantas vezes mulheres casadas, são mulheres de Deus, por conta de circunstâncias, chegam a pensar que seus maridos são seus maiores adversários. Quantas vezes no seio da igreja, Senhor, chegamos a pensar que o nosso irmão é o nosso maior concorrente. Não, isso não é verdade. Faz-nos entender, ó Pai, que nossa luta não é contra carne e sangue. Faz-nos perceber, Senhor, as investidas de Satanás contra nós, contra a nossa família, contra a igreja. E que, vestido, Pai, com a armadura de Deus, embraçando o escudo da fé, possamos avançar
avançar na igreja, avançar no casamento, avançar nos relacionamentos, avançar, ó Deus, na vida profissional, avançar, ó Deus, nas questões que estão ali ao alcance das nossas mãos, avançarmos nas decisões certas. Ajuda-nos, Senhor. Nós cremos em Ti e nós buscamos a Ti. Ajuda-nos nas nossas limitações, fala ao nosso coração, e se porventura ficou faltando alguma coisa, Senhor, que Teu Espírito Santo possa completar no coração da Tua igreja. Eu oro e Te agradeço por isso, que todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, pela Sua palavra. Glória a Deus. Vamos ter a escolinha, não é isso? Cadê as meninas da escolinha? Cadê a turma? Separou um cântico? Não, fez canto. Nós estamos se preparando aí. Essa semana a irmã Lucília, que fez aniversário, né? Mas não está aí. Já estão vindo? Bom dia, paz. Então, em nome da Igreja de Gente Pequena, nós vamos fazer uma apresentação para as mães. E a Anelisa agora vai ler um texto. Seria impossível falar de mãe sem falar do amor de Deus. Esse Deus que ama, que justifica, que salva, que liberta. Esse Deus que formou a mulher, cuja função seria a de ser mãe. Esse Deus que na sua perfeição não deixou de fora nenhum detalhe. E o que é melhor, derramou no coração, deixe ser o dom de amar. Mãe, aquela que ama sem esperar e receber. Aquela que perdoa sem nada exigir. Seria impossível falar de mãe sem falar do amor de Deus. Esse Deus que nos ama, que nos perdoa, nos aceita como somos e com seu eterno amor e sua infinita paciência nos transforma. O mundo lá de fora diz que mãe é tudo igual, mas na verdade Deus nos revela que cada mãe é especial. Não importa a sua forma, nem mesmo a forma como recebeu. Foi tu, ó mulher, que Deus escolheu. Seria impossível falar de mãe sem falar do amor de Deus. De Deus. Esse Deus que ama, que justifica, que salva, que liberta. Esse Deus que formou a mulher, cuja função seria a de ser mãe. Esse Deus que na sua perfeição não deixou de fora nenhum detalhe. E o que é melhor, derramou no coração, deixe ser o dom de amar. Mãe, aquela que ama sem esperar e receber. Aquela que perdoa sem nada exigir. Seria impossível falar de mãe sem falar do amor de Deus. Esse Deus que nos ama, que nos perdoa, nos aceita como somos e com seu eterno amor e sua infinita paciência nos transforma. O mundo lá fora diz que mãe é tudo igual, mas na verdade Deus nos revela que cada mãe é especial. Não importa a sua forma, nem mesmo a forma como recebeu. Foi tu, ó mulher, que Deus escolheu. Só um minuto. Ei,
toda manhã é igual, mas sei que a minha é a mais especial. Ela é forte e inteligente e faz de tudo, tudo pra me ver contente. Mãe, você é a flor mais linda de todo o meu jardim. Nada que eu faça expressará um amor assim. Nem que eu cante a mais bela canção, mas escute a minha oração. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cubra com amor. Papai do céu, que ela seja bem feliz. Eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cubra com amor. Papai do céu, que ela seja bem feliz. Eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Dois, três. Mãe, você é a flor mais linda de todo o meu jardim. Nada que eu faça expressará um amor assim. Nem que eu cante a mais bela canção, mas escute a minha oração. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cubra com amor. Papai do céu, que ela seja bem feliz. Eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cubra com amor. Papai do céu, que ela seja bem feliz. Eu quero ser aquilo que ela sempre quis. Sei que às vezes eu te dou muito trabalho, faço por onde receber a correção. Eu só te peço, nunca esqueça que eu te amo. O que eu mais quero é teu amor e teu perdão. Sei que às vezes eu te dou muito trabalho, faço por onde receber a correção. Eu só te peço, nunca esqueça que eu te amo. O que eu mais quero é teu amor e teu perdão. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cubra com amor. Papai do céu, que ela seja bem feliz. Eu quero ser aquilo que ela sempre
Bom, as mamães, né, das crianças vieram, receberam sua lembrancinha, mas a igreja preparou também um presente para todas as outras mamães. Então, você que é mamãe, eu quero chamar você aqui na frente. Nós vamos orar por você. Todas as mamães, todas. Vou ficar até de costas para não ver. Todas as mamães. Eu sei que algumas são mamães do coração. Tenho certeza disso. Algumas são bisa. Poxa, é muito tempo, hein? Olha a outra vovozinha aqui, ó. Fique de pé, você que ficou, fique de pé, estenda sua mão para cá. Aleluia. Tem que orar, tem que tirar foto, irmãos. Olha, é muito duro isso, é muito... Sorriam! Ê! Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada mamãe aqui. Obrigado por aquelas que são avó. Obrigado por aquelas que são bisas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado essas mulheres. Algumas, é claro que filho sempre será filho. Não importa se tem 40, 50, 60 anos ou acabou de nascer. Mas algumas, ó Deus, cumpriram o seu papel de criarem seus filhos. Hoje seus filhos têm família. Alguns, ó Deus, já são até, seus filhos já são avós, por isso elas são bisa. Senhor, eu te agradeço por isso, Pai amado, por essas mulheres que o Senhor levantou, que o Senhor tem capacitado. E ao acompanhar, ó Deus, a maternidade da minha esposa, Senhor, em casa, eu sei, ó Deus, sou testemunha ocular do desafio que é, Senhor. E eu peço que o Senhor dê graça, sabedoria, unção, muita, Pai amado, paciência, Senhor, muito amor e dedicação. Algumas, ó Deus, seus filhos não estão perto, como a própria tia Lília, Senhor. Giovana está tão longe, Pai amado. As outras aqui também não tem seu filho por perto. Deus, eu peço que o Senhor visite o coração dessas mamães e visite também os filhos, ó Deus, por mais que distante que estejam, Pai amado. Abençoe, Senhor, que no nome santo de Jesus, cada uma dessas mulheres, ó Pai, possa perceber o teu cuidado na sua maternidade, mas também, ó Deus, em todas as outras funções que a vida lhes impôs, ó Pai. E há algumas aqui entre nós, ó Deus, que são mamães de coração. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles pais, também aqueles homens, Senhor, que também exercem uma função primordial dentro de casa. Que o Senhor dê graça, sabedoria a cada um de nós, ó Deus, e que não nos falte ternura e amor para lidarmos, ó Deus, com aqueles que estão à nossa volta, seja com o filho, sangue do próprio sangue, seja, Deus, um filho do coração, como eu sei que algumas aqui têm, Senhor. Oramos e abençoamos a vida das nossas mamães, no nome santo de Jesus, que todos digam amém. Uma salva de palmas agora a todas. Isso. Vai ganhar agora? Aqui, ó. Pode ficar um aqui de cada lado. Cada mamãe vai ganhar uma lembrancinha da igreja. Isso, podem voltar para os seus lugares. E a medida... Não, então vão ganhar aqui, não? Ah, no lugar? É. Me venderam, mas tudo bem. Podem voltar aos seus lugares. Maia e Samuel vão distribuir a lembrancinha para todas as mamães. Lulu, Maitê, Alice. Logo mais à noite, temos culto às 18 horas. Eu quero convidar você a estar de volta na casa do Senhor. Aproveite o Dia das Mães, vá almoçar com sua mamãe ou com seu filho. Mas se organize para estar logo mais aqui. Amado Deus, leva-nos agora em paz e em segurança. Senhor, eu quero de maneira especial agora orar pela vida da Andréia e da Bia, nossas queridas irmãs, Senhor, enlutadas. Andréia, Senhor, enlutada pelo seu marido, Bia, enlutada pelo seu pai. Eu peço que o Senhor visite o coração delas e conforte, Senhor, bem como também o coração da dona Sandra, da irmã Sandra e do irmão Carlos. Estão distantes de nós, ó Pai, é verdade, mas não estão distantes do teu cuidado, Senhor. Leva-nos em paz e em segurança, que logo mais à noite a igreja esteja reunida novamente para celebrar ao teu nome, para ouvirem a tua palavra, Senhor, e para exaltar a Cristo Jesus, que vive
e que reina para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito sejam sobre toda a igreja. Não vai embora não, Samuel e Maia vão entregar o presentinho de cada mamãe. Um bom domingo, um bom almoço a você e a sua família.